em qualquer buraco para a gente conversar, nem que fosse 10 minutinhos, e ela seguir viagem. Nesse dia ela chegou lá de surpresa, pediu para falar comigo, num daqueles intervalos eu falei, fala para ela entrar. Aí ela entrou, senta aí, Luciliazinha, ela sentou, aí ela falou, sabe, Caio, eu tô aqui assim muito angustiado, porque eu queria te falar uma coisa, não sei nem como te falar. Aí eu falei, o que é? E ela disse, esse negócio, onde eu vou, todo mundo te cultua. Porque você sobe favela sem medo, traficante te respeita, você entra em tudo que é lugar, batiza governador, prega para os não pregáveis, está dentro de Bangu 2 vezes por semana, a bandidagem te respeita, a polícia ou te reverencia ou quer te matar de medo. Os políticos tremem diante do que você diz, a mídia te cultua, todo mundo afirmando a mesma coisa, a tua singularidade ética, o seu desinteresse, toda essa coisa, e eu fico apavorada, porque para mim não tem diabo pior, nem tentação pior do que a ética. E eu fico apavorada. Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu tinha que te dizer isso. Eu já estou indo, tá? E tal, me deu um beijo, foi embora e aquilo ficou dentro de mim. Te pegou? Me pegou, porque era o que estava dentro de mim e eu não tinha conseguido chamar pelo nome para mim mesmo aquela coisa. E eu sei que a maior tentação da minha vida nunca teve a ver com fica de 4 aqui e tudo isso eu te darei se tu postares me adorares, ou pula do pináculo do templo para que todo mundo veja que tu és o Filho de Deus, és Filho de Deus, ou transforma essas pedras em pães, os fins justificam os meios. Aqueles 30 anos anteriores eu tinha passado por aquilo, ou 25 anos anteriores pregando a palavra, sem nenhum problema. A grande sutileza foi usar o que eu pensava que era a grande virtude da minha vida, que era o comportamento naturalmente tranquilo e íntegro. Eu não conseguia nem entender como as pessoas faziam tanta força para viverem com integridade. Viver com integridade era tão natural. Interessante que você saiu de um polo, né, Caio? Uhum. Você saiu de uma juventude quase Muito bandida. Uhum. Não é Quase assim? não, bandida, né? Bandida, salta-mão desarmada. Eu só não fui preso 2 vezes, uma delas para Ilha Grande com outros 30 e tantos amigos, porque eu estava em Niterói. Senão, mano, eu tinha aqui uma trágica história para contar de ter ficado preso na Ilha Grande. Mas olha só, você sai de uma vida bandida e vai para um polo ético e qualquer pessoa, Caio, se honraria daquilo. Olha como eu saí de um ambiente tão bandido e isso para mim agora é tão sem esforço. Uhum. Que legal, graças a Deus, que bacana. O problema é que o que as pessoas diziam daquilo. Não, durante 25 anos, ou mais um pouco, menos um pouco, tudo isso acontecia, mas no ambiente da fé, você é honrado desse modo, de muitas formas diferentes, mas sem explicitude. Porque é pecado para o crente louvar a qualquer um. Uhum. Crente peca pela falta de louvor, que é uma coisa bíblica, não é? Tributo a quem tributo, a quem louvor, a quem honra. Propriedade, senso de propriedade, de pertinência, de reverência, fazem parte do sentido sadio da vida. Então, crente te honra de outros modos. Ele nunca traz o valor do teu significado. Ele vai te afirmando de outros modos e de outras formas. Então, vindo aqui ao Cerulo, meu pai conheceu em 70, eu conheci pessoalmente no início de 80, depois estive com ele em alguns ambientes algumas vezes. Todas as vezes que nos Estados Unidos fui convidado para pregar dividindo algum púlpito com ele, eu não aceitei jamais, e houve muitas ocasiões.
Até que o Custódio Rangel, da Donep, começou a trazê-lo aqui para o Brasil no início da década de 90. Embora ele já estivesse vindo aqui desde 85, mais ou menos. O pessoal dele que trabalhava com ele aqui sabia que eu tinha aquele programa chamado Vindisat, que colocava as antenas parabólicas nos templos, e a gente tinha aquelas aulas todas as segundas-feiras que durou anos. Aí eles foram lá na Vind dizer que o Cerulo estava vindo e que ele queria usar a mesma tecnologia de satélites. Aí propuseram que eu cedesse a ele as centenas de antenas que a gente tinha naquele tempo, as antenas de 3 metros, enormes, que estavam nos templos de centenas de igrejas sérias, naquele tempo ainda existia isso no Brasil, e havia no mínimo 20, 30, 40, 50 mil alunos simultâneos toda segunda-feira estudando a palavra com a apostila. Eles queriam aquilo tudo que eu emprestasse para o Cerulo fazer. Eu falei, você me desculpa, não é mesquinharia, eu não sou mesquinho. Se fosse alguém pregando o Evangelho, eu não só emprestava, eu dava tudo que pudesse e ainda estimulava. Mas o Cerulo deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Então, sinceramente, você está me pedindo uma coisa equivalente a deixa o Turcão, o bicheiro do Rio, usar o seu sistema de comunicação para rodar o bicho. É mais ou menos a mesma coisa. O meu coração repudia do mesmo modo, talvez até mais, porque o Turcão só está fazendo o jogo do bicho, o outro cara está fazendo do Evangelho. E o outro está fazendo do Evangelho um zoológico de víboras e de coisas assim. Então eu disse não. Aí eles puseram umas antenas por aí, fizeram essas coisas. Aí passa mais um tempo, final da década de 80, o meu amigo Lácio Pontes, que eu espero que esteja nos vendo aqui agora, ele está na Califórnia, e a esposa dele, queridíssima Bárbara, ambos são diretores, produtores de televisão, sabem tudo, vão de cameraman na produção dos shows mais sofisticados. Eles já vinham fazendo shows industriais de apresentação de produto com tanta técnica na América que se tornaram dos melhores. Eu já os vejo usando holograma em shows de tecnologia há anos. Eles são caras da pesada. Aí eles estavam de férias no Brasil, porque ele é brasileiro, era americano. E alguém, sabendo que eles são tão bons, estavam aí, os contrataram para fazer direção de um desses cultos, cruzadas, campanhas do Cerulo aqui, final da década de 80. Aí eles foram, sabiam assim do Cerulo, mas não tanto. E ela, inclusive, filha do vice-presidente da organização Billy Graham. E todo mundo evangélico com o qual eles tinham trabalhado na América era um mundo considerado sério. O pessoal do lado do Billy. E aí foram. Quando chegaram lá foi chocante, porque eles chegaram cedo para preparar a iluminação, o ambiente, posicionar as câmeras, ajuste, cor, temperatura de cor, tudo aquilo que precisa horas antes para as câmeras estarem alinhadas, luz bem feita, som passado, tudo certo. De repente, 1 hora antes de começar o evento, começam a chegar dezenas de cadeiras de rodas novinhas, empurradas por um pessoal, e o diretor da cruzada dizendo, essa fica ali, aquela ali, bota um X no chão, bota ali em cima, tal, ajusta a luz, o canhão. Ajustaram tudo, aí depois chegou aquela horda de paralíticos andando. Eram os caras que tinham sido contratados para serem curados na hora do show. Aí ficaram lá. Podia ficar sentadinho, dando uma de paralítico. Aí abriram o portão para o povo, coitado, otário, crédulo, cheio de esperança e carência, entrar para ser curado. E o Lácio olhou para aquilo e falou, escuta, mas o que está acontecendo? Ele disse que se negou a crer que o ardil era daquele tipo de diabolicidade que ele estava vendo. Ele falou, não é possível. O que é? Não se preocupa com isso não, isso é outra coisa. E todo mundo que ele perguntava, não é nada não, só corta na hora que a gente disser que você tem que cortar. Eu vou ficar aqui do lado dizendo, agora é aquele e você vai cortando. Aí
começa aquele espetáculo e o Senhor estar aqui, é dia de cura, aquela coisa toda que o Chris Angel faz 10 vezes melhor, que o David Copperfield dá banho, que qualquer mágico, qualquer hipnotizador, qualquer pessoa com técnica de sugestão de público dá banho neles, porque até nisso eles são ruins. Fé demais não cheira bem. Steve Martin ainda foi mais sóbrio. Ainda teve uma conversão na canalice, ele ainda se converteu. Mas esse povo é inconversível. O Steve Martin ele ficou meio que chocado quando ele viu um milagre realmente acontecer. E aceitou. Né? Aceitou e disse que deixou mudar de caminho. Esses caras nem vendo não, isso. Até porque se converte. Eles não creem de fato em milagre espontâneo. Eles não creem mais em ação de Deus. Eles creem em sugestão humana, em provocação de histeria, em estado de excitamento esperançoso produzido pelo quê? Pelas curas falsas. Então aí o cara começa a ter revelação daqui, o Cerulu. O Senhor está me mostrando que tem um homem sentado naquele canto ali, já está tudo mapeado para ele. Levanta em nome de Jesus. Aí o cara bonzinho fica em pé, aleluia, aleluia, o povo delira. Aí ele começa a apontar todas as curas, dizendo que é o Espírito Santo que está revelando onde as pessoas estão. Aí todos os bons ficam em pé e curados. Aí começa a hora dos doentes. Você agora, se tiver fé, ficará curado. Quem estiver doente apenas de histeria, porque paralisia é uma coisa que no século passado decorria quase sempre, se não fosse paralisia infantil, decorria quase sempre de histeria. Um dos sintomas de histeria que se encrua é gerar alguma paralisia, especialmente em mulheres, paralisia nas pernas. Muitas mulheres até a década de 60 ficavam tão histéricas de serem traídas pelo marido, de engolir aquelas amantes, naquele tempo era normal, moda e obrigação, de não serem mais procuradas sexualmente, serem desprezadas, e o estado de histeria que se instalava era tão grande, se somatizava nas paralisias nas pernas. Então, quando um caso é esse, o excitamento da sugestão cura o paralítico. Aí ele não levanta em pé na hora assim, legal, mas ele vai fazendo aquilo que a gente vê ali no R.R. Soares, naquele negócio. Jesus nunca curou. Os paralíticos que Jesus curava tomavam leito, andavam e saltavam. Como bezerros no templo, não era aquela coisa assim, ó. Aquilo ali é a cura de sugestão. Daqui a 10 dias, uma semana, se a pessoa tiver uma tristeza, uma decepção, um choque, volta tudo de novo. Então, quando começou a hora dos doentes verdadeiros, o Lácio disse que aí foi o espetáculo mais demoníaco que ele já viu na vida dele. Era pré-medieval. Eram aquelas velhinhas tentando se levantar na cadeira em nome de Jesus e rebolando pela arquibancada. Foi um negócio tão horroroso que a mulher dele... Eu um show desse na Assembleia de Deus, um suposto missionário vindo de Goiânia. Lembrei aqui do... Então, olha só, ele tinha uma senhora de 60, 60 anos na cadeira de rodas. E meu pai era pastor nessa época lá na Assembleia de Deus. E eu, pequeno, menino, estava lá e acompanhando aquilo, fiquei um pouco chocado de ver ele forçar a mulher a se levantar. Então ele falava, você vai ter que ser curada agora, em nome de Jesus, e fazia aquele espetáculo todo. E aí ele pegou pela mão da mulher e a senhora a fez levantar. E a fez caminhar com ele segurando ela. E o final da história é que ela voltou para a cadeira, porque ela não conseguiu. E ele considerou que tinha havido uma cura, mas que ela deveria continuar acreditando para que o milagre se concretizasse. Se realmente eu não conseguia assimilar aquilo muito claro, entender. Uma coisa interessante é que esses milagres que às vezes eu vejo aí na televisão, eles não é que de tudo isso que a gente você estava explanando, como é que essas pessoas podem sair
de dentro disso sem... como ela pode dividir isso? É uma dificuldade minha. Dividir o quê? Por exemplo, eu fiz muitos amigos dentro da maçonaria. Mas eu saí de dentro da maçonaria. Mas eu saí de deles todos. Sabe? Eu digo, pô, gente... Pô, eu nunca entrei na maçonaria, jamais entrarei em nenhuma maçonaria, em nenhum clube. Nunca. Agora, eu tenho muitos amigos maçons. Eu também, mas, quer dizer, a ideia era de falar desse evangelho lá dentro. Porque se Não fala dá, de... mano. Não dá. Não dá. Pra Então, você quer dizer, falar, como eu saí de eles lá... vão te expulsar de lá. Você pode falar algumas vezes, mas a saída é certa, né? Mas depois, entrar pra quê, né? É igual eu vou me tornar membro de um centro de macumba para pregar melhor. Não, eu entrei E pra mim a por uma maçonaria questão é uma macumba. besta. Não, eu entrei por uma questão besta de si mesmo, sabe? De status, já conversamos sobre isso em outra ocasião. Mas os meus amigos estão lá. Pessoas que eu amo. Que, como diz o Fonseca, que o coração queima por eles. Não perca contato com eles. É isso que acontece, eu perdi o contato. Perca, escreva e tal, mantenha, mande coisas e tudo mais. Não fique batendo na maçonaria, fale de Jesus. Não Nosso bato na negócio maçonaria. é Jesus. Exatamente, não faço apologia, caça aos maçons. Destruição. Quando Jesus entra, a maçonaria sai. Exato, não é caça aos maçons. Viu? Isso aí, escute bem. Todo que é maçom que me diz que é maçom e que ama Jesus, eu não acredito. Não acredito. Porque o cara que compreendeu o evangelho não tem mais, olha, nem um espaço para maçonaria, nem para bosta nenhuma mais dentro dele. Não tem, mano. Se disser que tem, é mentira. Reverendo Isaías Maciel, dá tempo ainda, antes de morrer, deixar Jesus encher o senhor. Manel Ferreira, grão-mestre, não sei de que, lá da maçonaria. E esse aí só tem maçonaria, quase não tem, não sei se tem Jesus lá, porque pelas obras dele, desculpa, mano, as suas obras dão testemunho do espinheiro. Porque você sabe que eu sei que você manda amarrar, matar, botar para fora da estrada. Me processa se você tiver peito, seu Manel Ferreira, para me encarar no olho. Você não é deputado federal, amigo da Dilma? Olha, eu não sou amigo de ninguém, só de Jesus. Mas me encara para ver se eu não deixo você peladão no meio da rua. Eu, sua mulher exilada lá em Campinas, sua filha Vasti, todo mundo que sabe das suas armações. Não tem Jesus aí. Pelo fruto só tem um pé de mandacaru. E se quiser me encarar, eu estou te convidando há anos para me encarar. Você diz que é homem por aí, está aqui um te chamando. Vê se você tem coragem. Não tem. Agora, mano, para ajudar esse pessoal que está debaixo desse tacão, tem muita gente boa lá dentro. Só na subversão, só no evangelho entrando. Tem muita devagar, gente boa. porque eles são gargalos impenetráveis. Então a gente ama essas pessoas. Tem gente que fica dizendo, o Caio resolveu declarar guerra aos evangélicos. Não. Eu declarei guerra só aos bandidos que mantêm esse povo sob cativeiro, pregando um Heaven's Gate da mentira, que eles mesmos são mais falsos do que o Dou. Porque o Dou foi junto. Mas esses bandidos aqui, acerca dos quais eu estou falando, eles botam o povo para ir, mas eles mesmos ficam para enganar a segunda geração. Nesse caso, Caio, que eles morreram, não sei se teria Olha, uma não resposta. se surpreenda se você encontrar com um monte deles no céu. Porque uma ocasião eu Porque conversei esses caras estavam só no engano, não tinha ninguém se suicidando. Eles estavam querendo, crendo na ilusão deles, de que eles iam passar por um plano superior. Agora, foi tudo engano. Eu não teria susto se eu encontrar algumas dessas figuras no reino dos céus. Como eu também não terei surpresa se eu encontrar alguns dos que eu denunciei aqui fora de lá. Porque, mano, o assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Eu mencionei o nome aqui de uma figura da Assembleia de Deus lá, que está com a mulher exilada há 40 anos, e estava com a mulher há 10 anos atrás, há 30 anos exilada em Campinas. Quem viajava com ele aí por esses hotéis, diziam que a conta dele no hotel embaixo de manhã era só filme pornô e de sacanagem de esporte, indo lá.
Eu fui atender pastores da denominação dele pedindo socorro, pastor com o lábio quebrado, porque ele tinha entrado na igreja, levado o cara pro porão da igreja com os guarda-costas dele, amarrado, um pastorzinho de 60 anos, pastor Adler, mandado bater no cara até não poder mais, já tinha posto o carro do cara para fora da estrada, o da mulher para fora da estrada, ameaçados, ou assina a transferência desse campo com 50 mil ovelhas para mim, ou morre ou apanha. Lá fui eu, não estou inventando história, ele sabe que eu não estou, é por isso que ele fica, ó, pianinho, mano. E eu não fui sozinho lá, eu tenho testemunhas e testemunhas e testemunhas desse e de outros casos. Sem falar que a filha dele vive, coitada, presa, doente mental, sofrendo porque não suporta, ela tem uma consciência e não suporta pensar que o pai é espancar como dá vontade de espancar o Silas Malafaia. E já que o pessoal aí não se a maioria por Jesus foi antes de base, Cristo, não. continua atolado no Malafaia sem Jesus, o documentário aqui era Jesus antes de Cristo. Esse aqui é o Malafaia sem Jesus. E ainda tem gente aí dizendo que, tentando justificá-lo, que ele foi ao site, deu uma explicação de mudança de voto. Sim. Mentirinha! O Lula é mais a favor dessas coisas todas do que diz, mas muitos milhões de vezes ele estava lá com o Lula. Antes do Lula ser presidente, eu disse, ele se uniu ao Macedo para endiabrar o Lula. Era foto do Lula, charge do Lula com chifre, tridente, diabo. Ele era o que mais pregava sobre a diabolice do Lula. Aí o Lula virou presidente, ele estava lá já, beijando a mão, querendo um lugar, brigando, pessoas do Planalto. Secretário do Lula me disse, o Silas Malafaia fica aqui enchendo o saco, querendo ter algum lugar, algum comitê para ele participar, para se sentir importante. Seu Silas, está pensando que eu não fico ouvindo? Onde é que você bota o papelzinho picado com o qual você limpa esse bundão mentiroso e venal e vendável? Sei da tua vida mais do que você imagina, seu moleque. Agora, mudaram os interesses. Como José Wellington fechou com a Dilma, e quem manda na Assembleia de Deus é a Convenção Geral do pastor José Wellington, e o Silas foi expulsado de lá depois de ter feito aquela traição ao Samuel Câmara, quem quiser votar em mim